galera, nosso objetivo nesse vídeo é trabalhar noções de software. Bom, para a gente falar sobre o software, vale recordar o conceito do computador. O que é um computador? Um conjunto de componentes eletrônicos, mecânicos, eletromecânicos, um conjunto de peças capaz de processar dados e gerar informações. Mas para que ele possa realizar esse processamento, o homem teve que desenvolver programas. Programas são conjuntos de instruções ordenados para realizar tarefas, comumente tarefas repetitivas. Todo programa provém de um algoritmo. Essa palavra ela pode surgir durante a aula. Um algoritmo é uma sequência de instruções. Uma sequência de instruções ordenada de uma forma lógica. Deixa eu já te provocar. Você já trocou o pneu de um carro? Sim? Ou melhor, você consegue trocar um pneu de um carro? Engraçado, né? Se eu perguntar qual a primeira coisa que você faria na hora de trocar o pneu de um carro? É incrível como muitos dizem que iriam colocar o macaco, suspender o carro para depois soltar a roda. Quem colocar esse passo a passo nunca trocou um pneu de um carro. Por quê? Se você levanta o carro, quando você tentar soltar o parafuso da roda, a roda vai rodar junto. Então, é necessário que primeiro você afrouxe os parafusos antes de levantar o carro. Somente após afrouxar os parafusos é que você pode levantar o carro para retirar o parafuso totalmente e assim trocar a roda. Então perceba que há uma sequência ordenada. Se você não seguir aquela ordem, aquilo que foi programado não vai funcionar. Então o computador ele segue exatamente aquilo que foi programado. Tem gente que me pergunta se o computador é inteligente ou é burro. A rigor, o homem é inteligente. O computador só faz aquilo que ele foi programado. Então, se você ensinar errado para o computador, ele vai fazer errado. O computador, diferentemente do homem, não modifica o conhecimento. O computador, ele executa programas. Esses programas a gente vai chamar de software. Então, o algoritmo é o programa escrito em uma linguagem natural, em uma linguagem não computacional, um passo a passo. Há linguagens de programação que vão ser utilizadas para desenvolver aplicações. Bom, diante dessa introdução, vamos pegar um pouquinho de teoria. Software é a parte lógica do computador, enquanto o hardware é a parte física, o software é a parte lógica. Se eu fizer uma analogia, é como se o hardware fosse o corpo de uma pessoa e o software a alma. Ela só está viva se ela tivesse conjunto. A alma não consigo ver, não consigo tocar, mas eu sei que ela está lá. É o software. Então, o software é um conjunto de programas que permite que o hardware trabalhe, funcione. E existem diferentes classificações em relação ao software. A gente vai, nessa aula, trabalhar classificações quanto à funcionalidade e ao licenciamento. Dando início com relação à funcionalidade. Pessoal, com relação à funcionalidade, sempre haverá software básico e software aplicativo. Nesse slide, quando eu cito que a doutrina diverge em relação às classificações, essa divergência está em relação ao software utilitário. A gente vai pensar nesses softwares de uma maneira piramidal, onde a base é o software básico. Aí eu botei o utilitário e o aplicativo. Quem é o software básico? É o sistema operacional. Software básico é aquele que é indispensável
para o funcionamento do computador, né, para a computação propriamente dita. Eu preciso ter um sistema que me permita manipular a máquina, que me ofereça uma interface gráfica. Então, o sistema operacional é um exemplo de programa básico. Quais são os sistemas operacionais que a gente conhece hoje? O Windows é, sem dúvida, o mais popular. Mas existe o Unix, o Linux, o Android, o iOS, o macOS. A gente tem uma penca de sistemas operacionais. Quem é mais antigo, na década de 80, década de 90, a gente usava o DOS. Ao longo da história da computação, a gente tem a utilização de diversos sistemas operacionais. Legal. Além dos sistemas operacionais, alguns doutrinadores consideram que as linguagens de programação também podem ser classificadas como básicas. Por quê? Porque através delas a gente cria programas, aplicativos, a gente cria programas, até mesmo sistemas operacionais. Linguagens de programação são muitas. Você não vai precisar ficar decorando o nome de todas, salvo se o edital trouxer esse conteúdo. Mas exemplos, a gente vai ter o Pascal, que foi uma linguagem muito didática usada ao longo das últimas décadas. A gente tem o C, a linguagem chamada C, Python, linguagem R. Existem várias linguagens de programação, cada uma com as suas sintaxes, com as suas estruturas para o desenvolvimento de software. Java, Visual Basic, são todos exemplos de linguagens de programação. Também podem ser classificados como softwares básicos os drivers de equipamentos, né? Driver. Existe uma diferença entre drive e driver. O drive é um hardware, é físico, é um equipamento. O driver é um software para instalar um equipamento. Então, vou comprar uma impressora. Vou precisar instalar o driver da impressora. Percebam esse Rzinho no final. Legal. O driver para instalar uma placa de vídeo, uma placa de rede, uma placa de som. Um driver também é considerado um software básico. Legal. Agora, para quem entende que há duas classificações, aquilo que não é básico é aplicativo. Para quem entende três classificações, utilitário, básico, utilitário e aplicativo, a gente vai distinguir o utilitário do aplicativo da seguinte maneira. Tudo que é bom para a máquina é utilitário. Tudo que é bom para o homem é aplicativo. Repete. Vamos lá, pensa comigo. Será que você gosta de remédio? Me responde. Sim ou não? Você gosta de remédio? Vamos descobrir se há algum hipocondríaco por trás da tela, né? Porque, na verdade, ninguém gosta de remédio. A gente toma porque precisa. Se você falar para mim que gosta de remédio, que droga. O remédio é necessário. Essa é a posição do utilitário. O utilitário é aquele programa voltado para manutenção, para desempenho, voltado para a máquina. Então, se você perguntar, você gosta de um antivírus? Não. Você gosta de tomar vacina? Eu não. Eu tomo porque eu preciso. O antivírus, ele deixa a máquina mais lenta, ele consome recursos, eu preciso ficar atualizando o antivírus, às vezes eu tenho que pagar. Então, o antivírus não é uma coisa que eu uso porque eu gosto. Eu uso porque eu preciso. É um utilitário. Ferramentas voltadas para compactação. Se eu tivesse muito espaço em disco, eu não ia me preocupar com isso. Mas como eu tenho pouco espaço,
como o meu HD está cheio, eu vou compactar arquivos, reduzir de tamanho para poder mantê-los no disco. Compactadores de arquivos, gerenciadores de memória, desfragmentadores de disco, são todos exemplos de utilitários. Programas da Norton, de um modo geral. Então, firewalls, tudo que for ferramenta para manutenção e desempenho, a gente pode classificar como utilitário. Agora, se tu pensar, o Word. O Word é bom para o homem. Com o Word eu escrevo meus livros. Com o Word eu produzo meus documentos. Eu escrevo meus artigos. Então, o Word é importante para mim. O Excel permite que eu crie as minhas planilhas, que eu controle os meus gastos. O Excel é importante para mim. Os navegadores, os programas voltados para entretenimento vão ser todos o quê? Aplicativos. Percebam que quando você compra um celular, o celular já vem com o sistema operacional, o smartphone hoje em dia. E o que a gente faz? A gente instala aplicativos. A gente vai instalar um Uber, a gente vai instalar um Waze, a gente vai instalar um iFood. São todos aplicativos, são programas voltados para o homem. Então, a única coisa que eu preciso destacar, mas que não é um grande problema, vai depender da questão, é que algumas questões, alguns examinadores vão apenas considerar básico e aplicativo, e outros vão considerar básico, utilitário e aplicativo. Legal? Então, vamos lá, pessoal. Teoria. Para ter documentado aí, fica o slide. Software básico refere-se ao conjunto de programas essenciais. O nome sugere, né? Básico, essencial. Sistemas operacionais, drivers de dispositivo. Beleza? Lembrando a diferença do R, né? Driver. Legal. Software utilitário. Um programa que realiza tarefas de manutenção, suporte, desempenho. Exemplos: antivírus, compactadores de arquivos, desfragmentadores de disco, programas para limpeza de disco, firewalls, ferramentas de backup, tudo que é voltado para quê? Manutenção, limpeza do registro, desempenho. E os aplicativos? Programas desenvolvidos para ajudar o usuário. Aí a gente tem aplicativos de produtividade. O que é isso? Microsoft Office, LibreOffice, Google Docs, Google Workspace, softwares para edição e criação de conteúdo, para edição de vídeo, edição de imagem. É possível que eu grave um vídeo e queira editar depois, queira colocar vinhetas, queira cortar trechos do vídeo. Aí eu vou ter programas para isso. Software de comunicação, Zoom, Google Meet, Skype, Microsoft Teams. Software de navegação, tudo voltado para o homem. Aplicativos. Dentre muitos outros. Vamos para a primeira questão. Uma questão da OCP. Lembrando que as questões aqui, elas têm um caráter adicional à teoria. A gente, com as questões, vai vendo como o assunto é abordado. Legal. Os softwares podem ser classificados em 3 tipos: básico, aplicativo e utilitário. Então, essa banca entendeu dessa forma. Dos itens a seguir, qual é considerado um utilitário? Aquele que é bom para a máquina. O Word é um aplicativo. O Windows é um software básico. O Photoshop é um aplicativo. O Linux é um sistema operacional, é um software básico. Então, quem é utilitário? O antivírus. E aí, antivírus, um fabricante de antivírus é o Avast. Legal. Gabarito letra D. Avast, Norton, McAfee são exemplos de fabricantes de antivírus bastante populares.
Letra D de delta. Vamos para a próxima. Analise as afirmativas a seguir em relação ao conceito de software. Esse conceito de software que a gente está estudando é atemporal. Não importa o ano da questão. Nessa matéria, os conceitos não mudam. Vamos ver. O software é um conjunto de instruções arranjadas logicamente para serem inteligíveis pelo processador, pela unidade central de processamento. O item 1 é verdadeiro. Quando a gente coloca o software é um conjunto de instruções arranjadas logicamente, essa é a definição de quê? Algoritmo. O software é um algoritmo escrito em uma linguagem computacional. Quem é que vai interpretar? O processador, que é o cérebro do computador. Então, o item 1 é verdadeiro. Se o item 1 é verdadeiro, eu já posso eliminar a letra B. Legal. 2. O software pode ser dividido em dois grandes grupos de programas, os básicos e os aplicativos. Pode? Pode. Pode ser dividido em 2, pode ser dividido em 3. Essa classificação básica e aplicativa é válida? Sim. Então, vou considerar o item 2 verdadeiro. Reitero, bom senso. Ora haverá banca falando que são 3, ora haverá banca falando que são 2. As duas interpretações são possíveis. Então, o item 2 é verdadeiro. Se o item 2 é verdadeiro, olha aí, não mudou nada para mim. Por enquanto, pode ser qualquer uma das 3, A, C ou D. 3. Um dos principais tipos de software básico é o sistema operacional, o qual informa ao computador como ele deve usar seus próprios componentes. O sistema operacional gerencia o hardware e o software. Gerencia o hardware e o software. Então, o item 3 também está verdadeiro. Não mudou nada. Olha lá. Item 4. Os softwares aplicativos informam ao computador como realizar tarefas específicas para o usuário. Software aplicativo voltado para quem? Para o usuário. Então, item 4 é verdadeiro. Com isso, a letra A rodou. E a 5. Pode citar como exemplo de categorias importantes de softwares aplicativos os softwares comerciais, utilitários, aplicações pessoais e softwares de entretenimento. Aplicativos comerciais são aqueles que são registrados por empresas e, como o nome sugere, normalmente são comercializados, né? São vendidos, são distribuídos mediante um pagamento. Softwares utilitários, perceba que ele coloca o utilitário como um aplicativo porque ele dividiu em dois grandes grupos. Aplicações pessoais, exemplo, os que a gente tem no celular. Softwares de entretenimento. Então, tudo voltado para o usuário. O item 5 também vai ser considerado verdadeiro. Então, todas as alternativas estão corretas. Gabarito, letra D de delta. Vamos que vamos. Prefeitura de São Miguel do Oeste. Software é todo programa que é necessário ao funcionamento de um computador. Permite ao usuário interagir com o computador e seus periféricos. A banca considerou o quê? Básico, utilitário e aplicativo. Enumere as lacunas abaixo de acordo com os tipos de software. Softwares relacionados à manutenção do computador, utilitário. Como desfragmentadores de disco, softwares de backup, antivírus, utilitário. Então, começa com 2. Se começa com 2, eliminei a B e a C. Software que controla diretamente o dispositivo. BIOS. O BIOS é um software básico gravado na memória ROM. É um firmware. Tem até um nome particular, né? Uma categoria de programas chamadas de
firmware, programa gravado de fábrica. Compiladores. O que são compiladores? São programas que vão interpretar um código-fonte de uma linguagem de programação e criar um arquivo objeto, um processo que vai preceder a criação de um executável. É usado por programadores? Sim. Então, isso a gente vai classificar como básico. Já acabou a questão, hein? 2, 1, 3. Gabarito, letra D. O que são os aplicativos? Aqueles que servem diretamente ao usuário, voltados para o homem. Permitem-no executar uma ou mais tarefas específicas. Exemplo, um sistema de folha de pagamento para uma loja, para uma empresa, para uma organização. Então, 2, 1, 3, gabarito, letra D de delta. Legal. Vamos para a próxima. Os sistemas operacionais proprietários e as linguagens de programação. Pessoal, sistema operacional é básico, independente de ser proprietário ou livre. Aqui já entra uma outra classificação que é quanto ao licenciamento. Então, não vai mudar nada ser um sistema operacional proprietário ou ser um sistema operacional livre. Fato é que sistemas operacionais e linguagens de programação são softwares básicos. Então, a COSEAC interpreta utilitário, básico e aplicativo. Interface é uma palavra que representa algo que está no meio, né, que está entre faces. O sistema operacional, por exemplo, é uma interface para o usuário trabalhar com a máquina. Software livre, licenciamento. Tá. Gabarito, então, letra B. Vamos para a próxima. Um usuário, ao comprar um computador, percebeu que mesmo não tinha um antivírus. Entrou em um site proprietário de um determinado antivírus. Fez o download e a instalação do referido software. Dessa maneira, podemos classificar o antivírus como sendo um software utilitário. Letra B de bravo. O sistema operacional é básico, certo? Aplicativo é voltado para o homem. E o código-fonte? Código-fonte é uma expressão que tem o algoritmo escrito em linguagem computacional que levou à construção daquele programa. A gente vai falar melhor disso quando a gente estiver estudando os tipos de licença. Então, gabarito aqui, letra B de bravo. E a próxima? Na utilização de um computador, existe um programa que, além de gerenciar a execução de aplicativos, atua como interface entre o usuário e o hardware. O nome desse tipo de programa agora é o sistema operacional, pessoal. Legal? Percebam que aplicativo básico é uma contradição. Ou é aplicativo ou é básico. Software de prateleira é aquilo que está disponível para a gente comprar. Programa utilitário não é um utilitário. Por quê? Ele gerencia o hardware, servindo de base para aplicativos, e intermedia a relação homem-máquina. É uma interface, por isso é um sistema operacional. Gabarito, letra D. Ok? A letra E poderia até confundir. A letra E é uma característica do sistema operacional, mas o nome do programa é sistema operacional. Windows, Linux, Android, Solaris, iOS, Unix, DOS, sistemas operacionais. Com isso, a gente vai fechando o vídeo acerca dos tipos de software quanto à funcionalidade. No próximo bloco, a gente continua. Vamos que vamos!